Bom dia, meus queridos, eu sou a Vani. Vim falar mais uma vez sobre essa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar, que nos sustenta, que nos ilumina, que fluidifica nossos alimentos, nossa água, que traz luz e paz para o nosso coração, ilumina a nossa consciência, né? E ajuda todos os irmãos à nossa volta, encarnados e desencarnados, nossos vizinhos, nosso planeta e o universo, transmutando as energias negativas, né? E nos ajudando, né? Nos amparando para que a gente possa ter o entendimento, porque quando a gente conhece a verdade, nós mudamos o nosso olhar perante a vida, as pessoas, as nossas atitudes, né? Porque a gente só muda o que a gente sabe que precisa ser mudado, né? E só quando a gente entende o porquê que a gente precisa fazer essa mudança, né? Que é para nos aliviar, que é para nos trazer luz, para a gente fazer a nossa transformação e sermos mais felizes, né? E ajudar os nossos irmãos em caminhada também. Então, como fazer o Evangelho? Escolher um dia e um horário fixo. Nesse dia e horário existe uma equipe, né, que faz o Evangelho, né? Existem várias, né? Mas existe aqueles que vêm fazer conosco, né? Que trazem outros irmãos que estão no mesmo propósito, que vêm, né, fluidificar a nossa casa, né? Iluminar a nosso ambiente, né? Elevar a vibração. E é um momento muito especial. Então, um pouco antes de começar o meu evangelho, eu coloco uma música edificante para elevar a vibração, né, da casa. Eu coloco uma florzinha para receber esses amigos queridos com muito amor. Eu coloco a água que vai ser fluidificada. A hora que acaba o evangelho, eu bebo um pouco. Se tiver mais pessoas fazendo com a gente, cada um bebe um pouquinho. Daí eu coloco um pouco dessa água na minha geladeira, no meu filtro, no potinho dos meus animais, né? No aquáriozinho do meu peixinho, no borrifador da água que eu jogo também nas minhas plantinhas. Distribuo essa água e antes dela acabar eu completo ela e vou fazendo isso, completando a semana toda para poder dar até no próximo evangelho. Né? É maravilhoso tudo isso, fazer a leitura tudo em voz alta, porque esses irmãos que a gente atrai com atitudes de pensamentos, sentimentos, com vibrações, eles ainda estão muito presos na carne, então eles não veem, não escutam, né? Esses irmãos mais iluminados, mas escutam e vêm a nós. E quando a gente fala em voz alta, a gente vai fazendo esse estudo, eles vão também estudando com a gente, ouvindo. Muitos deles, né, acabam entendendo e pedem para ser levados, né, porque existe o livre-arbítrio. Muitos ficam presos aqui na matéria, né, e eles acabam entendendo, pedem ajuda e são levados, encaminhados, né, para tratamento, né, para onde precisam no momento. Os que não se afinizam acabam se afastando porque a vibração vai aumentando, isso incomoda eles. Alguns até fazem de tudo para atrapalhar o nosso evangelho, mas se a gente for persistente, que eles veem que não vão conseguir atrapalhar, eles acabam se afastando por opção deles, né? Mas vão ser acolhidos em outro momento, quando se abrirem, quando entenderem, né, que só através desse amor, dessa conexão, e eles também vão ter a mesma oportunidade de serem amparados. Então, vamos começar aqui o nosso evangelho, né? Primeiro eu vou ler uma leiturinha rápida, né, desses livrinhos de cabeceira, depois eu faço uma prece de agradecimento, depois eu vou ler a mensagem que vai ser a mensagem de reflexão para o momento. Eu faço o Evangelho segundo o Espiritismo, faço em sequência, cada semana eu leio um pedacinho, quando acabar eu vou abrindo aleatório. Mas pode ser qualquer mensagem, a Bíblia, qualquer mensagem edificante, né? A gente lê em voz alta, depois a gente fala o que entendeu daquela mensagem, né? Daquela reflexão, abre para outras pessoas, se tiverem outras pessoas fazendo junto, se quiserem falar alguma coisa, depois a gente faz uma prece de encerramento e vamos distribuir a nossa aguinha, né? Então vamos começar aqui o nosso evangelho, ó. Preces da vida, tender para o bem.
Deus, não é correto saber o certo e fazer o errado, conhecer o valor do trabalho e permanecer preguiçoso, estar ciente das consequências dos maus pensamentos e ações e continuar a praticá-los. No entanto, sou puxado insistentemente para o egoísmo, a ambição e o mal, para enfrentar esses e outros inimigos, impedindo-os de entrar no santuário do coração. Peço-te força e coragem. Com a tua proteção e com firme disposição para a luta, nada me vencerá, nem mesmo um problema amedrontador. Supero assim as dificuldades com consciência de saber escolher entre o bem e o mal. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Agora nós vamos fazer uma prece, de abertura. Fechar os nossos olhos, nos conectar com esse Pai amado e querido, com a espiritualidade amiga que está aqui conosco. Agradecendo por esse momento tão especial, agradecendo pelo amparo, pela luz que eles trazem, para o nosso lar, agradecendo o estudo, e pedindo ao nosso Pai amado e querido, ao nosso Mestre Jesus, que nos ilumine a nossa consciência para que ela se abra através dos estudos, que a gente possa aproveitar o máximo para fazer a nossa transformação. Ilumina o nosso coração, Pai, nos fortalecendo para que nós possamos ter força para lutar contra nós mesmos, contra todo esse mal que está dentro de nós, que possamos nos libertar, caminhando sempre em sua direção, levando o Evangelho para a nossa vida e para os nossos irmãos em caminhada. Que assim seja. Bom, meus queridos, então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano, o item 2. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: E fazei o mesmo. São Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, maravilhosa, essa parábola aqui, eu entendo, que Jesus, ele era maravilhoso, e sabia, colocar o que precisava, da maneira que precisava para a época, atual, para que eles entendessem, o que ele queria dizer,
Daí ele falou, né, ali naquela parábola, né, que nós temos que amparar, né, o nosso próximo, são todos os irmãos, não existe um próximo, não é aquele que a gente gosta, que a gente se simpatiza, ou aquele que tem a mesma opinião que nós. O próximo são todos os filhos de Deus, né? Então, ali na parábola mesmo, ele fala, o homem foi agredido, né? Foi tirado, roubada a roupa dele, ninguém sabia quem ele era, né? Os outros passaram, viram e passaram direto. Por quê? Porque não era ninguém conhecido, não era ninguém do mesma religião, né? Do mesmo lugar que eles, né? Então eles não sabiam quem era, então eles não deram atenção e deixaram a pessoa lá, né? Agora, o samaritano, né, que é quem eles mais criticavam, foi quem se compadeceu com a situação, independente de quem fosse aquele irmão que estava ali caído, né? Ele compadeceu com a situação que aquele irmão passou, né? Acudiu, acolheu, mesmo sem saber quem era, levou, cuidou, né, e seguiu a tua caminhada, né? Então eu acho que é isso que nós devemos fazer, porque muitas vezes a gente acha que caridade é com quem a gente gosta, com quem está do nosso lado, né, com quem a gente se sintoniza, né? E não é. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos feitos do mesmo jeito, carregamos a mesma luz dentro de nós, mesmo que camuflada pelo orgulho, pelo egoísmo, por todos esses sentimentos contrários ao amor, mas lá no fundo nós temos a mesma luz, né? Porque Jesus até dizia, né? Você pode fazer o que eu faço e muito mais, quer dizer, a luz está dentro de nós, né? Isso que ele quis mostrar, né? Então todos nós somos feitos com o mesmo amor, da mesma maneira, mas cada um está num estágio de evolução, porque a gente precisa passar por aquilo, né? Muitas vezes pela dor, por situações que nos fazem enxergar, que nos fazem correr atrás da nossa mudança e transformação, né? Mas o que mais importa nesse processo todo, é a gente trabalhar o amor, e o amor a todos, porque quando a gente acolhe um irmão, né, acudindo, amparando, independente de quem seja, como disse na semana passada, é a Deus que nós estamos acolhendo, né? Por quê? Porque Ele nos dá essa oportunidade da gente mostrar aonde nós estamos, né? Qual o nosso entendimento, né? De mostrar, de trabalhar a favor do bem, né? E quem faz isso? É quem já está com o bem dentro do coração. Então, quanto mais nós amarmos, quanto mais nós distribuirmos o bem e o amor, quanto mais nós nos transformamos e evoluímos, mais amor vai ter dentro de nós, mais virtudes vão aflorar dentro de nós, né? E nós vamos mudar o nosso olhar e nós vamos trabalhando, né? Esse egoísmo, esse orgulho, e transmutando isso e transformando em coisas boas, né? Então, é isso que eu acho que Jesus quis mostrar, que o bem que a gente tem que fazer é para todos, até porque a gente fica muito preso, né, na família, né, naquele círculo, né? Mas hoje nós estamos em um meio, né? Hoje nós estamos com aquelas pessoas, mas conforme nós vamos evoluindo, quanto mais evoluído o espírito, o amor que ele sente é por todos, né? Ele não tem um amor específico por aquele, né? Quando ele faz o bem, ele faz para o universo, ele faz para todas as criaturas, porque ele entende que Deus está em todos, em cada um, que tudo é criação de Deus, então Deus está em tudo, né? Então ele não fica escolhendo, né, quem ele vai fazer o bem, né? Ele faz de coração. Por quê? Porque o bem está dentro dele.
e ele nem consegue agir de outra maneira, né? Ele enxerga Deus num todo. E é isso que nós temos que trabalhar em nós. É muito difícil, porque nós estamos muito fechados, com atitudes muito e pensamentos enraizados, né? Em várias encarnações, mas a gente tem que fazer esse esforço de trabalhar o bem dentro de nós, trabalhar o bem fora de nós, né? Que fora da caridade não há salvação, para que esse hábito de fazer o bem, né, seja mais constante em nossa vida, né? E isso com certeza vai mudando o nosso olhar, as nossas atitudes, e a gente vai conseguindo expandir esse amor, né, a todas as criaturas. Então eu penso que é isso que Jesus veio trazer para nós ali naquela parábola, né, tão maravilhosa, né? Então é isso, meus queridos. Agradecer a Deus, né? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos agradecer a esse Pai amado e querido, ao nosso Mestre Jesus, que tantos ensinamentos nos trouxe, que trouxe o guia da nossa evolução, que é o Evangelho, a todos esses irmãos, todos os exemplos dados, né? Para que a gente tenha um caminho, né? Um caminho a seguir, para que a gente possa pegar a nossa cruz e seguir o Cristo, né? Vivendo o Evangelho, olhando os nossos irmãos com amorosidade, entendendo que cada um está no seu momento e a oportunidade que Deus nos dá do trabalho, de servir, de trabalhar nessa seara do bem, né? E com isso fazendo a nossa transformação interna, estarmos conectados com Ele, com o bem, com as boas energias. E isso, né, vai nos trazer felicidade, porque vai transformar as nossas atitudes, o nosso olhar, e a gente pode também, né, levar tudo isso para os nossos irmãos em caminhada, porque todos estão no mesmo caminho, né, o caminho da transformação. Então que Deus Pai nos abençoe. Obrigada pelas oportunidades do estudo, do trabalho no bem. Obrigada pelas ferramentas maravilhosas, Pai, que o Senhor nos dá para que a gente possa, né, seguir nessa caminhada mais leve, né? Olha que coisa linda a natureza, as cores, a música, o sol, a lua, a chuva e as estrelas, né? Esse céu maravilhoso, o perfume, né? Quantas coisas lindas, os animais que Ele nos dá para deixar a nossa caminhada mais leve, né? Que tenhamos olhos de ver. Gratidão, Pai amado e querido, espiritualidade amiga, né? Por estar sempre conosco, nos intuindo, que possamos ter o ouvido de ouvir e sentimentos de sentir essa presença linda e todos os ensinamentos que esses irmãos nos trazem, porque estamos todos amparados, todos os filhos de Deus estão amparados, né? E Ele está de braço aberto nos esperando com a nossa transformação. Então só depende de nós, meu Pai, que possamos sentir isso no nosso coração e que possamos emanar energias de amor e luz a todo o universo, a todas as criaturas, né? Toda a sua criação. Que assim seja. Bom, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma linda semana e que possamos refletir, né, sobre as nossas atitudes, né, onde nós temos que mudar, o que temos que mudar e colocando em prática, né, até que isso se torne um hábito, que se torne uma coisa comum e que a gente possa ser melhor a cada dia, né? Que assim seja. Um beijo no coração de cada um.